aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo santo evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vocês conhecem o pároco dessa paróquia? Como é o nome dele? Gustavo Vilaverde. Eu estou fazendo um trocadilho aqui nessa leitura. Conhecem o nome do padre, né? Vocês, quem dizem que o padre é? Como é que o padre é? O pessoal fala por aí. O padre é chato, o padre só chega atrasado na missa. Hein? Hoje não, hoje quase não, né? Tem tantas coisas que se fala, não é? Você quando não frequentava a igreja ou quando você não conhecia, talvez você ouviu falar: ah, é assim, assim, assim. Ah, a igreja de Torrões é desse jeito, desse jeito. Depois você tem seu próprio julgamento, não é? Pelo quê? O que é que faz você ter o julgamento sobre a pessoa do padre? Conhecer, convivência, não é? Mas ainda tem uma terceira parte sobre isso, que é aquilo que nem as pessoas dizem, nem você conhece pela superficialidade da tua convivência com ele. Aquilo que está dentro do coração. Algo que está dentro do coração se revela nas obras, naquilo que, no final das contas, o que está dentro passa para fora.
Entende? Por isso que Jesus ontem, se não me engano foi ontem, que tinha uma leitura que dizia que era necessário que a gente limpasse o interior da caneca e o interior do prato, e não somente por fora. Porque é necessário, é principal. O principal está no que sai também. Em outro episódio ele diz, o que importa é o que sai de dentro do homem, não o que entra pela boca do homem. Então hoje no Evangelho, Jesus começa querendo que a gente tenha uma convivência consciente com Ele. Porque para ter uma convivência consciente com Jesus, não basta, é necessário ouvir falar de Jesus. Mas como invocarão aqueles que não creram? Como podem crer se ainda não ouviram? Como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, é preciso que alguém pregue, fale sobre Jesus. Em um determinado momento da vida da gente, alguém falou sobre Jesus para a gente. Quem foi que falou sobre Jesus pela primeira vez para você? Também, minha mãe. Minha mãe e meu pai. Porque existe o falar sobre Jesus a partir de dizer. E existe o falar sobre Jesus a partir do agir. As pessoas falam com autoridade sobre alguma coisa, não pela maneira de falar, mas sim pela maneira de viver. Então o viver compreende o falar e o agir. Como eu me comporto diante das coisas da vida, me falam do que eu penso e sinto sobre a vida. Como eu me comporto diante de Jesus, diante de Deus, me diz muito daquilo que eu sinto sobre Deus. Então Jesus perguntou, o que os outros falam de mim? Os discípulos disseram, uns dizem o quê? Que é João Batista. Não foi assim primeiro? Foi. Depois diz, outros dizem que você é Elias. Nem diz você, né? Não fala você. Até mesmo porque tem aquela intimidade, mas também tem o respeito. Uns dizem que és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Vejam a experiência de Deus que o povo tem, ou seja, uma experiência mais próxima. João Batista, que veio pregar um batismo de conversão, e estava muito forte, muito próximo, muito na vida daquele povo. Depois eles lembram de Elias, porque é forte, é do passado, mas é algo muito forte dos profetas. Alguém que foi dito que subiu numa carruagem de fogo aos céus e esperava-se que ele voltasse. Então a figura de Jesus é alguém que veio dos céus, alguém que é humano, que foi elevado, mas que voltou. Esperavam Elias. E depois a figura de Jeremias. A figura de Jeremias, aquele que era jovem, que relutou, né? Porque eu não sei falar, mas que depois teve toda a coragem dos profetas. Ou alguns dos profetas. Jamais a eles ainda tinha a ideia de Filho de Deus. Isso não existia. Existia que Deus é um, e que diante de Deus a gente deve dobrar-se e não olhar, porque quem olhasse para Deus morria. Então Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Ele também deseja que a gente, além de ter o conhecimento da caminhada da fé, porque é necessário, sabe, a gente ter conhecimento da caminhada da fé, para que a gente não pense que a igreja de Jesus Cristo foi fundada agora. Eu estou aqui numa igreja, de repente eu resolvo fundar uma igreja qualquer.
de acordo com minhas vontades, com os meus desejos. E aí, a partir daquele momento, eu aceitei Jesus. Não tem isso, né? Você está aqui na Igreja Católica, vivendo a vida em Cristo, de repente você vai para uma outra religião e aí você conheceu Jesus. Que pena que você passou tanto tempo na casa do Senhor e não conheceu. Então, é preciso que a gente perceba que a nossa experiência de fé é uma experiência que não vem a partir de nós mesmos só, mas sim de uma caminhada de Deus com a humanidade, porque senão a gente se desvincula da humanidade e dos outros. A gente é eu e meu Deus, e não é assim. Aí tem essa expectativa de Deus de querer saber da gente também, além do que os outros disseram para a gente, além do que os nossos pais nos contaram com a sua vida, com suas palavras. Qual a experiência que eu tenho de Jesus? Qual a experiência que você tem de Jesus? Será que a experiência de Jesus que a gente tem é a experiência daquele Deus que eu temo, que é todo-poderoso? Será que a experiência de Deus que eu tenho é a experiência de um pai? E que tipo de pai é esse? Um pai que faz todas as minhas vontades? É preciso que a gente veja a experiência. O Papa disse essa semana uma frase interessante, que eu disse até ontem, acredito, na live, é que Deus não precisa do nosso amor. Aí você diz, o quê? O Papa Francisco disse que Deus não precisa do nosso amor? Ele não disse que Ele não quer o nosso amor. Ele disse que Ele não precisa do nosso amor. Aí completou. Deus nos ama incondicionalmente. Aí eu até uso completar. Ai de nós se Deus precisasse do nosso amor para Ele amar a gente. Se o amor dele fosse condicional. Eu preciso que a humanidade me ame para que eu possa amar. Existe um mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento. Mas isso não implica que o amor de Deus condiciona. Entendeu? Deus nos amou primeiro, está escrito. Ou não está? Deus nos amou primeiro. E se Ele nos ama primeiro, Ele não deixou de amar porque Ele nos deu a liberdade, enfim, de dizer eu creio ou não creio. Até isso, Deus nos ama tanto que Ele nos dá essa liberdade. Não desiste de nós, não deixa de nos amar, porque a gente não crê, porque a gente não ama. Então o amor de Deus é incondicional. Aí será que é essa a experiência? Porque Jesus, quando interpela os discípulos, Ele deseja saber até que ponto minha convivência com você fez com que você me conhecesse. Entendeu? Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conviver. Uma pessoa pode chegar a você, Neto, e dizer, sei lá, Maurício fez isso, isso e isso. Mas você, a tua experiência com relação a Maurício, diria, não, eu vou conversar com ele, porque a minha convivência com ele diz que ele é uma pessoa totalmente diferente disso do que me foram dito. Não é verdade? Então, os judeus tinham uma experiência de Deus, mas os discípulos têm uma experiência de Jesus. E ele espera dessa experiência a soma do que eles têm do passado com aquilo que é a convivência com Jesus no presente, pudessem revelar a Ele. Apesar de que, na realidade, quem revela as coisas verdadeiras só é revelado através do Espírito Santo. As coisas mais fortes da nossa vida é Deus quem nos diz, quem nos fala. Mas isso implica também numa caminhada na fé, caminhada no convívio com Deus.
Mas nunca ache que a minha caminhada, do que eu conheço, com aquilo que eu conheço agora, eu posso tudo. Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus recebe de Pedro a afirmativa que ele esperava. Mas quem revela isso a eles não é próprio Pedro, não é seu intelecto. Ele vai dizer a Pedro: bendito és tu, não é? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olha, isso aqui está escrito não à toa. És tu, filho, Simão, filho de Jonas, mostrando a realidade da vida de Pedro, a vida humana, a vida concreta aqui. Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, ou seja, agora muda de conversa, agora muda de figura. Tu não és mais simplesmente Jonas, aliás, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. Por quê? Porque Deus falou contigo. É por isso, hoje, por exemplo, é o dia do catequista, não é? A gente celebra. Eu vejo na figura do catequista, essa figura de alguém que não sabe por quê, mas é impulsionado diante de todas as dificuldades, né, Ana? A catequizar. Sente a necessidade. Mas que necessidade é essa? É Deus. Eu chego aqui e vejo o pessoal da Pascom, o pessoal que está aí na porta. Qual a necessidade que você tem de vir e de fazer isso? De tomar do seu tempo isso? Não é mais o teu nome, você não é mais aquela pessoa simplesmente que está em casa cuidando da tua vida. Tu estás cuidando da tua vida, que é a vida verdadeira em Deus. Porque estás atendendo ao chamado de Deus. E aí quando a gente atende o chamado de Deus, a gente consegue enxergar e dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Porque eu experimento a tua vida na minha vida. Tu mexes comigo, tu me moves. Veja, ele vai dizer mais uma coisa: por isso eu te digo, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Às vezes a gente pensa que o maligno vence, está vencendo, não é? Porque há tanta intriga, tanta desavença, tanta discórdia, tanto desamor. A gente às vezes olha para a igreja e eu às vezes olho assim e digo: meu Deus, nesse tempo agora de pandemia, quando a gente olha uma reportagenzinha, alguma coisinha que sai bem minúscula, porque não sai muita coisa, mas sai da ação dos filhos de Deus na vida. Ontem estava vendo um grupo, um jovem, falando como alguém que já há muito tempo trabalha. Eles fazem parte de um grupo que levam comida e ajudam favelas, comunidades carentes. E eles não são ricos, eles são também comunidade carente, que ajuda a comunidade carente. Então, uma senhora estava fazendo alimento, ela fez um alimentozinho, uma coisinha, para uma ação que eles estavam fazendo. E de repente eles olharam a casa dela e viram que ela necessitava de ajuda. Ela que estava ajudando necessitava de ajuda. E aí, nesse momento da reportagem, eles estavam trabalhando, vários deles, ajeitando a casa daquela mulher, enquanto ela cozinhava para eles. E ela chorava dizendo que: eu não fiz nada, eu fiz tão pouco, e eles vêm com tanto carinho, todos eles estão aqui. Isso é o que é a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Eles estão dizendo que reconhecem Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, aquele que atuou na sua vida, que lhe impulsiona a ir além.
que impulsiona de ver que todos nós somos família de Deus. Às vezes, quando eu olho para mim mesmo, eu digo, puxa vida, eu sou um padre e estou tão distante disso tudo, porque eu faço tão pouco. Entende? Mas aí, no pouco, eu digo, ao mesmo tempo eu digo, graças a Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu ultimamente vivo dizendo muito isso, te agradeço, Senhor, porque eu sou padre, eu gosto daquilo que faço. Quando trabalhava no hospital, na enfermaria, depois eu passei para a farmácia, eu gostava daquilo que eu fazia. É muito importante que a gente goste daquilo que a gente fizer. Se você está em casa fazendo, às vezes faço faxina, agora na pandemia que faço mesmo, lavar roupa, fazer faxina em casa, todas as coisas. Quando a gente faz por amor, a gente está cansado, mas a gente dá conta de fazer. Então, olha, as chaves do reino dos céus, que edificarei minha igreja. A igreja é o que de Cristo? O corpo de Cristo. E Cristo é o que da igreja? A cabeça. Vale a pena ter um corpo sem cabeça? Não. Então, um corpo sem cabeça, o que é? Um pedaço de carne, não é? Não funciona as outras coisas. Assim mesmo, em nós, não funciona sem Jesus. E não funciona sem a gente descobrir quem é Jesus. E isso a gente só descobre na experiência. Você tem o ouvir falar, é uma primeira etapa. Você tem a segunda etapa, o dirigir-se até Ele, experimentar, conhecer um pouco. E depois você tem a convivência com Ele, que é você e Ele, nós, os braços, as pernas, os olhos, todas as coisas funcionando porque a cabeça está orientando, mas cada um funciona do seu jeito. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E Jesus, que é a cabeça, não pode desejar que a gente ligue o mal da terra ao céu. O mal não entra nos céus. Então a gente não pode plantar e regar e colher egoísmo, intriga, maldade. Tudo isso faz parte da experiência. A gente experimenta do mal para a gente dar valor ao que é bom. E o que é bom é o que a gente vai ligar, porque tudo o que é bom veio de Deus. E o que é bom veio de Deus para que a gente experimente, e quando a gente experimentar, a gente conhecer verdadeiramente quem é nosso Deus. Então, nesse dia do catequista, para finalizar, todos nós somos catequistas. Acho que nos tempos de hoje, há um desfacelamento dos valores das coisas. As famílias precisam voltar a ser família, se olhar como um terreno fértil onde Deus vive. Se Jesus não está no centro da família, tudo desmorona. Sabe por quê? Jesus não é instrumento dos nossos desejos. Nós devemos ser instrumentos do amor de Deus. Então, quando Ele está no nosso meio, nós buscamos fazer a sua vontade. Então, não há traição entre homem e mulher. E traição, como eu falei numa live atrás, não é simplesmente trair com outra mulher ou trair com outro homem. A traição envolve você não amar tanto, você não cuidar tanto, você não olhar tanto. E a gente precisa parar. E esse parar é o quê? O parar para beber da fonte de Jesus. Quando a gente bebe da fonte de Jesus, a gente olha com misericórdia, a gente vê com outros olhos. A gente vê com os nossos filhos, ser fiéis aos nossos filhos, ser fiéis aos nossos pais. Quantos pais estão abandonados pelos filhos hoje em dia? Porque a família deixou de ser o celeiro do amor de Deus. E a família maior, que é a nossa, que é a igreja, é a família de Jesus, essa deve ser celeiro do amor de Deus.
onde a gente se veja, onde a gente, quando se reúne, é como está escrito, as pessoas apontam e dizem: vejam como eles se amam. Quando eu cheguei logo aqui, eu tenho imagem, sabe? Eu estou tentando lembrar desde hoje teu nome, meu amor. Sim. Josa. Bom te ver, Josa. Desde cedo, quando cheguei aqui, eu me lembro daquela capela e tinha já isso aqui, e ver vocês, mulheres, perto da festa, coisando milho para fazer milho canjica, aquelas coisas todas. Isso é comunidade. E ver o prazer com que vocês estavam juntas fazendo aquilo. Estamos na terça-feira comemorando o aniversário do Terço dos Homens. O prazer com que os homens estão aqui. Logo no início, o prazer como a pastoral familiar começou. Tudo isso deve ser resgatado, sabe? Esse tempo é um tempo propício. Fortalecer o que já está, por exemplo, a PASCOM é um grupo que está atuando, né? Mas tem que fortalecer cada vez mais para não se perder. A gente tem que revelar, e vejam que não é somente grupo. Tem pessoas aqui que têm o prazer de servir, não é, Rosa? O prazer de levar uma roupa para casa, tudo que nem as pessoas ficam sabendo de nada, nem quer que ninguém saiba. Fazer porque deseja fazer, só eu e Deus sabe do amor que eu tenho. Então tudo isso, não se iludam, Deus vê cada gesto da tua vida que você fez, uma frutinha que você trouxe, sabe, cada coisa que você faz na igreja, a missa que você veio e que você ardia no seu coração. Ainda há pouco eu encontrando com o Carla, a Carla estava triste, porque uma senhora disse que é uma falta de respeito. Vou dizer agora, porque pode estar me ouvindo. Disseram que é uma falta de respeito a gente está agendando. Mas a igreja tem um número X de pessoas que é permitido entrar nesse tempo de pandemia, minha irmã. Então, não é falta de respeito da secretária, não crucifique, porque ela é a primeira que está ali. O padre pediu, porque o bispo pediu, porque o papa pediu, porque as autoridades sanitárias pedem. Ainda há pouco encontrei com uma paroquiana, ela estava na frente de casa, na rua, sem máscara, como tantos. A gente só bota máscara porque a gente está obrigado. Na igreja aqui, estamos com máscara. Um outro dia tem um senhor que veio no Dia dos Pais e ficou para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu até pensei que era doente. E eu conheço a família, o senhor. E um dia ainda espero olhar para ele. Mas assim, e também peço, vocês homens, quando tiver algum problema assim, com caridade, com misericórdia, ajudem também para que a secretária não tenha que sair e ficar sendo empurrada como ela foi. Ela foi empurrada no portão pela pessoa que queria entrar e pronto. Então a gente agenda, existe agendamento, porque é amor. Nós somos uma comunidade de amor. Estamos aqui protegendo cada um. Só eu que estou sem máscara, porque estou celebrando. Mas aí, daqui a pouco vou colocar a minha. Então é preciso agendar, porque ninguém é mais importante do que ninguém. É a maneira de respeitar. Isso é respeitar. Faltar com respeito seria se a gente deixasse assim, à toa. Quem quiser entre de todo jeito. Se tivesse uma quadra, como no Engenho do Meio, que é bem ampla, não é? Dá para botar. Mesmo assim, porque lá existe um número X. Porque já que tem a capacidade acima de 1000, mas é um número era até 300, agora parece que é 500. E eles botam as cadeiras tudo separadinha e tem as coisas tudo certinho. Então a gente prepara, não é falta de respeito, não diga justamente isso. Eu peço até a você que disse que era falta de respeito, que reze e telefone para a secretaria e diga: olha, me desculpe, é a minha ansiedade. Eu compreendo, é a minha ansiedade de querer vir assistir a missa, de participar da missa.
Claro que é, mas aí não é por isso que a gente não vai compreender. É aí que a gente tem que ser católico, cristão, verdadeiro. É aí que a gente tem que dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e estás em mim, na minha vida. E eu compreendo tudo isso e amo tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.